o Rodrigo está dizendo, nós temos a mesma situação na Alemanha, um homem, mas não tem nada a ver, vamos ver. Na Alemanha, uma situação parecida, mas com um homem. Ou seja, não é um problema cultural, é humano. Simplesmente porque o computador não está funcionando, gente. Isso na Alemanha. Quer dizer, é porque uma pessoa, deve ser uma pessoa, está me parecendo, uma pessoa viciada num jogo, que não consegue acessar esse jogo, e ela entra em pane, né, parafuso. É como dependente da droga, é como outro vício, né? Não consegue acesso ao... Que loucura! Bem, é o mesmo tipo de coisa. A única diferença é que os alemães são um pouco engraçados. É uma reação esdrúxula. Esdrúxula, e a nós eu diria um pouco mais carnavalesca. Mas seria a mesma coisa? Eu tenho, por exemplo, eu sou viciada em alguma coisa, como um jogo, droga, e eu não consigo isso. Essa reação da privação excessiva, ela poderia ser considerada a mesma dessa moça que... Eu acredito, obviamente, que o chip não tinha a menor importância, né? O chip era só a ferramenta que ela usava para extravasar a raiva que ela estava do Pedro. Existe um conceito que define a maturidade como a competência para lidar com a frustração. Quer dizer, quanto mais o ser humano é maduro, mais ele lida com a frustração. Todos nós passamos uma parte da nossa história tendo frustração, seguindo o nosso desejo. Todos nós gostaríamos de ter muito mais da vida do que a vida nos oferece. Agora, aprender que a onipotência não é a solução é que faz com que a gente cresça. Então, por exemplo, uma reação como essa, eu acho que há uma diferença só, que ali, me parece, eram dois seres humanos. Sim, exato. E isso existe um jogo de nevrosidade muito importante, não é? Na outra, por isso que eu achei curioso, né? No outro é uma reação com a máquina. Já é a transformação do ser humano numa forma de robotização, né? Já é um pouco mais primário, por incrível que pareça. Agora, por exemplo, doutor, se alguém se encontra numa situação dessa, se eu sou o Pedro, e está acontecendo isso, uma pessoa está tendo uma reação dessa na minha frente, do meu lado, por minha causa, na porta da minha casa. Como eu devo agir para que essa pessoa se acalme ou tenha consciência do que está fazendo? Cada um de nós tem que conhecer as chaves da afetoterapia. Quer dizer, se você se relaciona com uma pessoa, tem aquela passagem que diz: nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Sim. Você tem que conhecer a pessoa que precisa de você, que ama você, que gosta de você, que desgosta de você. Você tem que conhecer os códigos. E é neste jogo de linguagem que você vai tentar acalmar essa pessoa. Vai lá no botão certo. E dizer: eu te respeito, ainda que eventualmente eu não possa responder à tua exigência, mas eu te respeito como pessoa. Sim. Agora, é claro que determinados indivíduos... Não adianta gritar também, não adianta tentar chamar a pessoa pela razão, entre aspas. Tem que estabelecer um canal de comunicação que o outro possa entender, que deve ser, claro, de acordo com o relacionamento, a gente conhece, onde a pessoa está mais suscetível a ouvir, não é? Às vezes um sorriso, um olhar, quer dizer, cada um um toque. Cuidado, né? Exatamente. Agora, o que eu acho... posso falar com o Pedro, Rodrigo? Eu quero entender...
eu queria, enfim, independente da relação que o Pedro teve com essa moça, isso não é exatamente esse foco, mas como a pessoa se sente amedrontada também, porque às vezes é uma reação do outro que a gente desconhece completamente. E aí, agora, a pessoa que tem essa reação, normalmente no dia seguinte ou momentos seguintes, são seguidos de uma grande culpa também, ou nem sempre? Em geral, quando o indivíduo extravasa de uma forma aguda, ela se arrepende. A tendência é se arrepender. Ao arrependimento, por tanto ressentir, pode vir culpa sim. Agora, a culpa é outro sentimento complexo, né, Márcia? Como é que vai trabalhar essa culpa? É um sentimento, inclusive, perigoso. Sim, né? Nós temos que ter muita sensibilidade. Por exemplo, a pessoa que chega a esse nível de desespero, você nunca sabe o que é que pode se seguir. Então você colocou bem que é uma situação em si dramática e perigosa, né? Perigosa, porque a pessoa pode não suportar depois o arrependimento daquilo que fez, de não ter como reverter. Aliás, uma coisa, doutor, que eu falo sempre aqui no programa, é sobre a reatividade. Eu sempre digo o seguinte, o nosso maior inimigo é a reação. 5 segundos de reação, você pode perder um trabalho, a vida, a liberdade, um relacionamento, você pode perder tudo. Então, é claro que o controle dessa reação, se você mudar de reativo para proativo, existe uma consciência ampliada. É claro, você tem que estar o tempo todo sabendo que você está na posição proativa e não reativa. E isso exige o quê? Controle, domínio de si mesmo, maturidade, não é? Porque a gente vê isso desde a criança birrenta no supermercado, que já está extravasando o não saber lidar com a frustração de que não pode pegar isso, que a mãe não vai comprar aquilo, e que os pais, por medo disso, acabam dando a coisa para a criança. Essa criança aprende, ela cresce sem saber ouvir o não. E depois ela não quer o não da vida, e todos nós teremos que lidar com os nãos durante toda a nossa vida, não é isso? É verdade. Inclusive, essa é a diferença essencial entre a personalidade infantil e a personalidade doadora. Porque o essencial é que a gente aprenda que diante das portas fechadas, tem uma passagem muito bonita, Márcia, de Kafka, é um conto que eu recomendo para o telespectador, O Castelo. A história de um homem que passa a vida inteira na frente da porta de um castelo, pedindo para que a porta seja aberta. Quando ele já está no final da vida, ele pergunta para o vigia, mas o que é que eu devia ter feito para conseguir que essa porta se abrisse? E o vigia diz, mas a porta sempre esteve aberta. Quer dizer, nós temos que compreender que muitas vezes a nossa fantasia de rejeição faça com que a gente imagine que as portas estejam fechadas. Geralmente.